O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra no seu coração, mas em seu estômago, e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, e isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus nos coloca diante da realidade que é o cristão participar da natureza divina, ou seja, santidade, e nós cortarmos nosso relacionamento com Deus e nos tornarmos, vamos usar a palavra que o Evangelho usa, impuros, maus, não divinos, profanados. A ideia que está por trás do conceito que está aqui no Evangelho é que nós, que somos santos, podemos nos profanar. Essa é a ideia de koinós. Ou seja, existe algo que é santo, que é separado, que convive com Deus, que é de Deus. E existe algo que está longe de Deus. Tornou-se uma coisa qualquer, uma coisa vulgar, uma coisa profana. Vamos tentar entender isso tudo. Vejam só, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é o mal. O mal em si não existe. Não existe nada que em si mesmo seja mal. Todas as coisas em si são boas. O mal está na desordem. Explico para ficar bem claro. Vamos lá. Eu olho para um bem material, uma joia, um carro, dinheiro. O próprio nome diz, são bens, não é isso? São bens. Mas eu deveria considerar que o meu irmão é um bem maior do que aqueles bens. Então, se meu irmão é um bem maior, eu devo respeitar o meu irmão. Então eu não posso agora ir lá e roubar a joia dele, o carro dele, o dinheiro dele, porque eu estou fazendo algo, uma injustiça, eu estou desprezando o irmão.
dizendo: você não vale nada, estou nem aí com a sua vida, o que me importa é aquele bem. Então eu coloquei o bem material, que deveria estar embaixo, acima do irmão. Ali está o mal. Ou seja, quando eu pego um bem inferior, dinheiro, e acho ele mais importante do que meu irmão. Um pai e uma mãe morrem, deixam a herança. Abre-se o inventário. Meu irmão não vale nada, o importante é a herança. E eu estou disposto a mentir, caluniar, matar, fazer todo tipo de maluquice para ter aquele bem, porque o meu irmão não é um bem. Isso é o mal. O mal é pegar um bem maior e considerá-lo menor, e um bem menor considerá-lo maior. Vou dar outro exemplo. Quem falou de roubos. Continuar o exemplo. Assassínios. Ora, essa pessoa está me incomodando. O meu bem-estar, a minha harmonia, a minha tranquilidade, minha paz é um bem. A pessoa também é um bem. Mas para manter a minha paz, você está me incomodando, eu vou lá e mato você. Pum! Qual é o bem maior? A vida da pessoa? Ou minha harmonia, minha tranquilidade, minha paz? Eu deveria considerar que a vida da pessoa é mais. Outro exemplo, estou seguindo aqui a lista de Jesus. Adultério. Um homem olha para uma mulher jovem, bela, simpática, bonita, e quer se unir carnalmente a ela. Desculpe escandalizá-los, mas eu tenho que dizer isso. Isso é um bem. Mas ele deveria considerar que a esposa dele e a família dele é um bem maior. Ele, ao olhar para a mulher atraente, ele deveria considerar que isso é um bem, mas o bem maior é a minha esposa, que já não está mais tão atraente assim, e os meus filhos, que me dão dor de cabeça. Esse deveria ser um bem maior. Coloquei o bem menor no lugar do bem maior, eu fiz o mal. Todos os males que nós fazemos, todas as coisas ruins que nós fazemos, elas derivam simplesmente disso. É por isso que não vale a desculpa que as pessoas colocam: eu não fiz por mal. Santo Tomás de Aquino nos recorda que nenhuma vontade criada, nem Satanás, nem Lúcifer com seus demônios, nem os anjos maus são capazes de fazer algo por mal. Eles não fazem por mal, eles querem a coisa pelo bem que a coisa é. Só que é um bem menor que eles desordenam e colocam no lugar do bem maior. Satanás quer a sua glória, que é um bem, acima da glória de Deus, que deveria ser um bem maior. Então, quando eu pego a mim mesmo e coloco acima de Deus, e Deus, que é o bem supremo, o sumo bem, e coloco ele embaixo, eu fiz o mal. Eu fiz o mal. Aqui está a coisa. Sei lá, pegaram uma coisa banal. É mentira. Não estou falando dessas mentiras maldosas, maléficas, que destroem a vida do outro. Estou falando daquela mentira banal, onde o outro vem pedir uma coisa e você, para escapar de um pequeno incômodo, diz uma mentira.
Você diz, não estou, quando você está. A pessoa está na porta da sua casa batendo, telefona no seu celular, fulano, abre para mim. Eu não estou em casa, mas você está em casa. Para se livrar do incômodo da visita. Existe um bem. O bem da sinceridade e da verdade. O bem da minha palavra. Se eu começo a mentir por qualquer coisa, a minha palavra já não tem mais valor. Como é ruim a gente lidar com pessoas mentirosas. Você pergunta uma coisa para a pessoa, ela fala e o outro diz, já vi que não é verdade. Porque a pessoa não tem credibilidade. Como a gente fala no ditado popular, o que ela fala não se escreve. Verba volant, scripta manent. As palavras voam, os escritos permanecem. Pois bem, o que ela fala, voa. Não se põe por escrito, porque não tem consistência, não vai, não fica. Ela dizendo, ela falando, ela prometendo, e nada é a mesma coisa. É uma palavra sem valor. Ora, o que fez essa pessoa? Para se livrar de um incômodo, por causa de um bem sensual, né, de prazer, o prazerzinho de estar em paz, o prazerzinho de não trabalhar, o prazerzinho de não se esforçar, ela vai e joga fora um bem maior, que é o valor e a autoridade da sua palavra. Como é bom a gente lidar com uma pessoa de palavra, um homem de palavra, onde a pessoa diz, não, se ele falou, ele vai fazer. Se ele prometeu, ele cumpre. Vejam, que valor. Não, a gente mente para escapar do primeiro aperto, e nem muito importante. Quer dizer, nós jogamos nossa palavra na lama, nossa palavra não vale nada. A minha autoridade não vale nada. Eu jogo na lama o valor da minha palavra, simplesmente porque eu sou um preguiçoso e gosto do prazer de não assumir o compromisso. Esses são males. A maior parte dessas mentiras de conveniência são pecados veniais, mas só de descrever a coisa você entende que o pecado venial é pecado. Porque a gente começa a tratar pecado venial como se nada fosse. Mas ele é pecado. Então, meus queridos, Jesus está dizendo o seguinte: as coisas, a comida, as coisas em si, elas não são más. Má é quando a inteligência e a vontade do homem coloca os bens fora de ordem. É quando um ser inteligente e livre põe fora de ordem aqueles bens que deveriam estar ordenados. Lúcifer, que é um ser inteligente e livre, deveria saber melhor qual é o verdadeiro bem, o sumo bem que é Deus, e não o seu bem. Ele põe tudo fora de ordem e gera o mal. Nós, seres humanos, inteligentes e livres, nós deveríamos saber o que é o bem. A gente põe as coisas fora de ordem, seja por sugestão do diabo, seja por impulso e pressão do mundo, seja por fraqueza de nossa carne.
a gente termina colocando fora de ordem. Ao invés de segurar firme o princípio de que o bem maior não deve ser colocado de lado por um bem menor. Ao invés de ficar firmes, nós somos lesmas, amebas, sem estrutura, o bem maior e o bem menor. Então, Jesus diz: quando você põe todos os bens em ordem, Deus é o bem maior, né? A glória dele, e assim por diante. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto fica no lugar. Quando você faz isso, você participa da vida divina, você é santo, porque você está vendo o que Deus vê e querendo o que Deus quer, você é santo. Quando você começa a fazer essa desordem, quando de dentro de você, a sua inteligência que vê o bem maior, coloca ele lá embaixo, e vê o bem menor, coloca ele lá em cima, isso sai de você, isso sai da sua inteligência e da sua vontade. Então não é a coisa lá fora, é aqui. O mal nasce de um ser inteligente. Por quê? Porque a inteligência que deveria ser ordenadora torna-se desordenadora. Você vê uma situação, a sua inteligência diz, vamos supor aqui no caso do adultério que, né, eu coloquei, a sua inteligência diz: esta não é a sua mulher. Mas a sua luxúria, as suas paixões dizem: mas vai ser muito bom. Duas informações conflitantes. Uma vem da inteligência, outra vem do sentimento animal. Mas são duas formas de conhecer as coisas, né? A vontade fica lá esmagada entre as duas coisas e ela decide pelo bem. Triunfei. Quero o que Deus quer, quero a minha família. Sai para lá a tentação. Ou então, não. Eu quero o que minha carne quer. Sai para lá minha consciência. Desaparece inteligência. Vai para o lixo. Eu quero o que a carne está me mostrando. É aqui que está a coisa. Nós precisamos, não é, pedir a Deus a graça de permanecermos sempre na sua santidade, na sua ordem. Deus é o princípio ordenador. Quando a gente coloca Deus no lugar dele, todo o resto volta para o lugar. Buscai primeiro o reino de Deus. Se você põe Deus em primeiro lugar, todo o resto toma o seu lugar, e aí nada é profano, nada é impuro. Santa Teresinha, quando ela viajou para Roma, era a primeira vez que ela saía de casa para o grande mundo. E ela, então, pediu muito a São José que naquela viagem ele guardasse a sua pureza, porque ela estava realmente com muito medo de, naquela viagem, fazer algo de impuro. Era um adolescente, não tinha experiência, estava com medo. Mas aí, depois de relatar esse medo dela, na viagem para Roma, ela então arremata dizendo: então, ou seja, naquela época, quando eu era adolescente, eu não sabia
que tudo é puro para os que são puros. É o Evangelho de hoje. Tudo é puro para os que são puros, quer dizer o seguinte: quem sabe colocar o bem maior no seu lugar e dar o lugar inferior para os bem menores, não vai ter problema de pureza. Não é? O homem que vir uma mulher simpática e bonita e tentadora, mas com a sua pureza no seu coração, vê o valor da velha mulher que está lá em casa, perdoando ele há anos, acolhendo ele e tendo paciência com ele há tantos anos, diz: eu não vou trocar o ouro por esse vil metal. Não vou trocar o que é de valor por uma coisa efêmera, pelo prazer de um momento. E aquilo não se torna nem sequer tentação. Fica puro. Tudo é puro para os que são puros. Porque tudo está no seu lugar. Tudo está no princípio ordenador.